Uma carta de um único capítulo é capaz de ter polêmica? Sim, a carta de Filemon tem uma polêmica enorme que a maioria tem medo de tocar nela. Mas aqui não é lugar de medo e nós vamos tocar nisso, portanto, separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. E você já sabe, esse canal tem independência. Por isso, nós temos a coragem de falar aquilo que a grande maioria não fala. Então, não vai deixar de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante até para você não perder nada. E venha estudar com a gente, porque tem cursos a partir de R$ 7,99. Mais barato do que isso é quase impossível. Gente, hoje nós vamos falar sobre a carta de Filemon, mais conhecida como Filemon. Embora a gente não vai brigar por isso, e não é essa que é, nem de longe, a polêmica da carta de Paulo a Filemon, ou Filemon, tanto faz. Essa carta ela é muito interessante mesmo. Ela é uma carta de um único capítulo, dos textos menores, né, mais enxutos do Novo Testamento. É uma carta de cunho pessoal do apóstolo Paulo. Dentre as 7 cartas de Paulo, não é uma daquelas que ele escreve para comunidades, para grupos maiores, mas ele escreve para uma única pessoa. E também o seu linguajar nesse conteúdo é bastante pessoal, né? Praticamente uma carta entre duas pessoas apenas, aquele que está escrevendo aquele que está endereçado receber essa carta. Além disso, essa carta breve, pessoal do apóstolo Paulo, mostra um Paulo num perfil diferente da maioria das outras cartas, né? Ele tem muita tranquilidade, muita calma com o Filemon e acaba conversando com ele acerca de Onésimo. Quem era o Onésimo? É aí que está um detalhe. Onésimo era um escravizado do Filemon. Hein? Quer brincar com um negócio desse? Como é que as pessoas passam por essa carta e não observam a seriedade do caso que nós temos aqui? Um cristão que tem escravos. Isso já deveria ser um escândalo por si só, né? Um escândalo por si só. E Paulo está tentando convencer esse escravocrata a não ser pesado com Onésimo e tal. Interessante isso, né? Vamos ler aqui os versículos 15 até o 20 do único capítulo, claro, de Filemon. Talvez, Paulo falando para Filemon sobre Onésimo, né? Talvez ele tenha sido retirado de ti por um pouco de tempo, a fim de que o recuperasses para sempre. Caramba! Não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como um irmão amado. Muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne, segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do meu punho que eu te pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto ao meu coração em Cristo. E eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que eu te peço. Olha como Paulo é doce com Filemon, né? Como Paulo é pacífico com ele, bem diferente do Paulo que peita os apóstolos lá de Jerusalém, que briga de uma maneira áspera, né? Que quase vai às vias de fato com o apóstolo Pedro, que diz que Tiago e os outros não acrescentaram nada para a sua vida.
com pessoas retas, com pessoas importantes do cristianismo, agora com Filémon, e por uma questão terrível que é a escravidão, ele é todo doce, sutil. Essa carta foi escrita no ano 56, e para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui, é o seguinte: o apóstolo Paulo está preso, né, é uma das cartas da prisão, e vai encontrá-lo, por algum motivo desconhecido, um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo de Filémon, que era conhecido de Paulo, né? Quando esse Onésimo foge lá de Filémon e se encontra com Paulo e troca ideias com Paulo e tal, ele acaba se convertendo ao cristianismo, né? Então, vejamos algumas coisas aqui bem interessantes, né? É claro que a escravidão nesse contexto ela era diferente da escravidão que foi praticada aqui no Brasil. Os termos eram um pouco diferentes. Eu não estou dizendo em hipótese alguma que uma era melhor ou pior do que a outra, que era menos pior, porque a escravidão é ruim em toda e qualquer circunstância. Uma pessoa que acha no direito de tratar uma outra pessoa, um outro ser humano, como um objeto, como uma pessoa que não deve ter a sua liberdade de ir e vir e a sua dignidade pessoal garantida, gente, não há em mundo algum, tempo nenhum, contexto nenhum que possa justificar uma prática como essa. Absolutamente, por mais que os termos aqui ou ali fossem diferentes, mas escravidão é inaceitável em qualquer momento da história humana, né? Bom, é claro que não existe um escravizado humanizado. Não tem um escravo que é tratado bem. Não, 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 não. Se a sua liberdade não é garantida, se ele não é visto como um outro ser humano, já acabou isso, acabou esse processo, né? E também não existe escravizador que seja bonzinho, que tenha consciência, nada disso. E olha, gente, ao longo da história, nós tivemos vários escravizadores que eram cristãos, sim. Porque aqueles que escravizaram na América Latina, os indígenas, que trouxeram escravizados da África, eram cristãos quem faziam isso, de nações cristãs como Portugal e Espanha. Ah, católico, nesse caso sim, mas protestantes também escravizaram aos montes. Os ingleses, que dominaram meio mundo e até hoje possuem colônias espalhadas pelos 5 continentes, eram de um país protestante, né? O Congo belga, que foi dilacerado, foi colonizado por uma nação protestante, por uma nação de maioria protestante. Os holandeses calvinistas fizeram as suas colônias e os seus escravizados em vários lugares do mundo. Você entende a problemática disso? Mais recentemente, Jonathan Edwards, aquele que é famoso pelo sermão Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele era dono de escravos. Nos Estados Unidos, o cristianismo de lá praticamente se dividiu entre aqueles que eram contra a escravidão e aqueles que defendiam a manutenção da escravidão. Protestantes, como também católicos, fizeram assim, pensaram assim no Brasil do século XIX, né? Então, ninguém pode falar nada sobre isso. Mas se hoje nós ouvimos falar sobre essa temática e isso não nos escandaliza, e isso não nos indigna, é sinal que tem algo muito errado no nosso pensamento, né? Bem, e o Filemão fugiu lá da casa, quer dizer, o Onésimo fugiu da casa do Filemão, e aí não se sabe, pelo que Paulo fala, que o restituiria, poderia ser duas coisas. Ou o prejuízo, entre aspas, que Filemão teve, porque um escravo que trabalharia para ele não vai trabalhar mais, que ele fugiu de lá, né? Ou o prejuízo, de novo, entre aspas, porque Onésimo roubou uma quantia dele
e fugiu e saiu fora da sua casa. Seja um caso ou seja o outro, não importa, porque nenhum deles é justificável. Até porque se um escravizado fugiu ou roubou alguma coisa que era lá do escravocrata, nesse caso é uma reparação histórica. Fala sério. E o prejuízo que o Onésimo tem ao longo da sua vida de não ter a sua liberdade e a sua dignidade respeitadas? É óbvio que eu sou contra a roubo, claro, mas nesse caso, Onésimo, se assim o fez, ainda Filemão o ficaria devendo. E quando Paulo conhece aquilo que acontece com Onésimo, com Filemão, Paulo imagina que esse Filemão devia estar chateado, aborrecido, revoltado, querendo pegar Onésimo, né? E provavelmente, se pegasse o Onésimo, seria castigado ou seria aprisionado. E o apóstolo Paulo, para evitar os ressentimentos de Filemão, e também, claro, a possibilidade do Onésimo sofrer ainda mais, ser preso ou coisa parecida, ele escreve essa carta intercedendo junto de Filemão em favor de Onésimo. E aí Paulo, tudo bem, ele zela pela liberdade do Onésimo, para que ele não seja punido, seja lá pelo que ele tenha feito, para que ele não tenha nenhum constrangimento, para que Filemão o receba como um irmão em Cristo. E isso é, claro, um processo emancipador da parte de Paulo, mas não é o suficiente. Porque Paulo é muito tolerante com esse Filemão. Muito tolerante. Tolerante como ele não foi em outras questões, por outros assuntos até menores do que essa questão que a gente tem aqui na carta, né? E Paulo ainda quer falar o seguinte: se você receber algum prejuízo, pode botar na minha conta, eu vou lhe pagar. Ou seja, Paulo quer restituir o prejuízo de um escravocrata. Fala sério, gente, fala sério. Infelizmente, muitos ateus atacam o cristianismo e até a Bíblia por dizerem que a Bíblia não condena a escravidão, né? E não adianta tapar o sal com a peneira, não condena mesmo, né? Apesar de não a incentivar, apesar de não achar bonita, né? Apesar de não dizer que deve ser feita, mas também não tem uma condenação dura e firme como um assunto como esse deveria ter, e Paulo deveria ter se posicionado dessa maneira, porque ele foi duro e firme em muitas outras questões, como nós já sabemos bem. E Paulo ainda quer restituir ali o Filemão em relação ao Onésimo, né? Enfim, depois a história do cristianismo vai falar sobre um bispo Onésimo, lá no primeiro século, que muitos acreditam que tenha sido esse Onésimo aqui. Espero que sim, espero que tenha sido mesmo, e que esse Onésimo tenha se tornado uma liderança do cristianismo daquela época, daquele momento, né? Espero que sim, claro. Agora, o apóstolo Paulo também tem uns outros textos que devem ser levados em consideração, né? Por exemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz que em Cristo não há mais macho e fêmea, não há mais grego ou judeu, não há mais livre ou escravo. É interessante, de fato é interessante. É revolucionário? Por um lado, é revolucionário, né? Primeiro, quando ele pede para Filemão receber Onésimo como um igual a ele, como um irmão em Cristo, né? Livre. É interessante e também revolucionário quando em Gálatas ele fala que em Cristo não há mais escravo ou livre. É claro que é um passo, é claro que é um avanço, né? Sem dúvida é. Agora, veja bem, tanto num caso quanto no outro, Paulo deixa claro que é em Cristo, ou seja, religiosamente falando. Na comunhão eclesial, na comunhão entre irmãos, na comunhão da celebração, da espiritualidade cristã, eles são irmãos, mas Paulo não propõe algo que seja social, que seja civil, que seja legal, né? Que seja uma oposição ao Império Romano, que lute contra um regime escravocrata naquele Império Romano, e não só no âmbito
do cristianismo nascente. Tudo bem, é um ponto favorável a Paulo para que dentro do cristianismo as pessoas sejam tratadas como irmãs e irmãos, mas não basta, não é o suficiente, ainda mais em se tratando de um tema tão sério e tão pesado quanto é a escravidão, que durou tantos e tantos tempos depois daquele processo, né? Paulo ia transformar o Império Romano? Não ia, mas se espera que Paulo fizesse a sua parte, uma vez que ele teve muita coragem para fazer várias outras coisas que ele considerava ser o certo, né? É claro que eu não estou dizendo que ele achava certo a escravidão, não é isso. Também temos que criticar pelos motivos corretos, né? Mas se esperava de Paulo uma postura muito mais firme diante desse processo. E aí você quer saber outra coisa ainda mais escandalizadora do que essa? Que hoje, no período contemporâneo, tem pessoas ligadas à teologia do domínio, ao fundamentalismo estadunidense, que defende a escravidão nos dias atuais, que é pura canalice, falando sério, né? É pura canalice, não há nada que explique isso. Porque na Bíblia, querer recorrer à Bíblia para esse tipo de coisa é uma canalice no seu grau mais elevado e mais sórdido, né? Mas alguns desses, inclusive, que foram chamados para vir palestrar em conferência cristã aqui no Brasil recentemente, para você ter uma ideia, né? Pessoas lá que se diziam ser pessoas que pregavam a paz, a bondade, o amor e tal, e foram vitimados e não sei o quê, diziam que os negros viviam melhor na época da escravidão. Isso é um absurdo, isso é de enojar uma frase como essa, e deve ser repelida com toda a veemência e com toda a força. Porque se Deus de fato não faz acepção de pessoas, se Jesus veio à Terra para todo ser humano, o cristianismo, que relativiza minimamente que seja uma questão como a escravidão, deve mudar de ramo, porque nada tem a ver com Jesus de Nazaré. E se você gostou desse nosso vídeo, dessa nossa reflexão de mais um texto polêmico da Bíblia, não vai se esquecer aqui de deixar o seu joinha e também de compartilhar o nosso conteúdo com os seus contatos. E até breve para mais um Café com Teologia.